Olá, pessoal. Sou Ricardo Oliveira, especialista em marketing industrial há 12 anos. Quero trazer para vocês histórias e desafios da vida real dentro das fábricas. Fique ligado, pois nesse podcast nós vamos trazer diversos especialistas e entrevistados que são referência no mercado. A gente vai ter muita troca de ideia e com certeza vai contribuir para você superar os desafios dentro da indústria. Hoje estou aqui com o Herbert, é um amigo do mercado aí, ele é produtor industrial de cerveja, e é um dos fundadores da Wayne 90, né, uma micro cervejaria daqui de Sorocaba, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, Herbert, antes da gente começar o nosso papo aí. Estamos hoje servidos aqui de cerveja deles lá, coisa de primeira. Quem não conhece, recomendo, tá aqui os rótulos, por favor. Olá a todos aí, obrigado pelo convite aí, Ricardo, agradeço aí a Marshall. E, bom, meu nome é Herbert, nasci em Jaú e fiz faculdade em Maringá, sou formado em engenharia química como formação. Depois eu acabei entrando no mercado de trabalho aí, atuando na área, numa multinacional, trabalhei durante 5, 6 anos e depois eu acabei virando índice, né? Fui mandado embora. E nesse meio tempo que eu já trabalhava, eu acabei morando em São Paulo, né? E lá eu acabei conhecendo um pessoal, uma galera que era do interior aqui do estado, e a gente acabou formando uma república lá em São Paulo, né? Essa república se chamava Mansão Wayne. Daí a gente começou mais ou menos a fazer cerveja dentro de casa, tudo, né? Artesanal mesmo. Artesanal, na panela. Era Legal. feito na panela. E a gente era em 7 pessoas, tal, sempre nos reunia no final de semana na casa, lá na República, e tipo, a gente pensou, pô, vamos começar a fazer a cerveja. Aí começou a fazer a cerveja artesanal. Tava meio que começando a vir na moda pro Brasil isso daí, até não era muito fácil de achar os ingredientes. Isso era em 2014, naquela Copa. Aquela Copa. E aí a gente começou a fazer cerveja, tudo, tanto é que na Copa a gente estourou de produzir tanta cerveja. Nossas panelas cada fabrico, que a gente fala 25 litros, né? Por dia a gente fazia 2 fabricos, e a cerveja leva um tempo, né? Você não faz ela, não é igual um pão que você faz um dia, no outro você já pode fazer, assim. Ela tem um time aí que você tem que respeitar todo o processo. E naquela época a gente chegou a fazer 500 litros de cerveja no mês, né? E o pessoal bebia, gostava de beber. E aí foi indo, a gente foi fazendo, e nesse meio tempo aí que a gente foi aprendendo a fazer cerveja, tudo, né? Comecei a estudar, então eu fiz tecnólogo de cerveja, fiz sommelier de cerveja. Então, fui me aprofundando mais isso daí, que é bem interessante. A história da cerveja é muito interessante, né? Legal. E quais são os estilos que você hoje mais atua? Você já tem premiação, né? Na cervejaria. Sim, qual que você mais gosta, assim, particularmente? Particularmente? Eu gosto mais, tipo, das cervejas, assim, os estilos de cerveja mais belga, assim, que são umas cervejas um pouco mais alcoólicas, trabalhado na parte de fermentação. Tem as IPAs, que hoje em dia são os estilos de cerveja que mais sai, que tá na moda, né, que são aquelas um pouco mais amargas, trabalhado com lúpulo, né. E a que eu gosto da nossa linha muito, assim, é a Paranoia. É uma Amber, que a gente já ganhou medalha na Copa das Américas, que foi lá no Chile. Ganhou medalha de bronze nela. Uma cerveja vermelha, assim, que tem um toque do malte, né? Um pouco de caramelo, um pouco levemente torrado. E ela tem um aroma meio cítrico de laranja. E a gente adiciona o lúpulo lá, só para dar esse aroma aí. Legal. Nós agora estamos tomando a Session IPA. Agora a gente está tomando a Session IPA, que é da linha Premium, né, nossa,
junto com a Premium Pilsen. Muito boa. Vale a pena, né? E ela tem um aroma um pouco mais cítrico também. A gente adiciona lúpulo nela. E esse processo aí dá esse lúpulo que a gente adiciona dá um pouco de cítrico, dá um abacaxi assim e um pouco resinoso de coco. Mas ela é bem leve o amargor dela, não chega a ser igual ao de uma IPA. E o teor alcoólico dela é em torno de 5%, né? Ou seja, corremos o risco de terminar o programa bem calibrado. Bem calibrado. Essa coisa também, né? O que a gente propõe muito hoje em dia é essa coisa de achar que a cerveja artesanal é forte. Não, é uma coisa que, nossa, eu vou tomar um copo, 2 copos e já vou ficar passado 1 milhão, vou dar vergonha já, né? E isso é uma coisa que, por exemplo, a gente tem a Premium Pilsen, ela tem 5,1 de álcool e baixo amargor. Só que ela, quando você bebe ela, você sente um sabor, você sente uma cerveja bem saborosa e que você quer beber ela várias vezes, mas não vai te deixar, assim, vai subir mais rápido do que uma cerveja convencional. Né? Mas uma mais leve você tem a tendência de consumir mais. Né? Isso, assim, isso. O consumidor tradicional, ele tem a tendência de consumir mais, né? As normais, assim, o pessoal faz essas que a gente chama de linha craft, que são as convencionais de prateleiras, assim, voltados mais para o cara tomar bastante, porém ele não sabe o que ele está tomando, né? Vem esses adjuntos que não são vindos do malte, né? Então o pessoal acaba colocando desses adjuntos, porque algumas pessoas, né, que estamos ouvindo, com certeza sabem um pouco mais sobre a indústria de alimentos, de modo geral. Ela é composta por isso, a gente sabe que é usado muito subproduto no meio, enfim, para dar volume, né? Para aumentar mais o lucro, enfim. Fica claro uma coisa também, tá? Eu vou entrar um pouco na história da cerveja, que vai acabar respondendo até mais ou menos o que você está perguntando. Na Alemanha, existe a lei da pureza, né? Que é a Reinheitsgebot, que é uma lei que foi feita, se não me engano, em 1437, fundado pelo Duque da Baviera. Porque naquela época o pessoal bebia tanta cerveja, produzia tanto e bebia tanto, que eles colocavam vários adjuntos, colocava tudo, arroz, milho, tal, para produzir a cerveja. E o que aconteceu naquela época? Não tinha mais alimento, o cara queria fazer um pão, não tinha mais, pegava o trigo para fazer cerveja. Ia comprar um arroz tal para fazer, não tinha. Ia pegar uma batata, não tinha. Então, assim, foi acabando. Faltava produto para comer. E acontece, o Duque falou, não, agora, a partir de agora, cerveja só é a partir de 3 ingredientes. O lúpulo, água e malte. O fermento só veio depois com a comprovação da microbiologia pelo Pasteur, que ele comprovou que, tipo, nada surge do além, né? Nada se cria, nada se copia, né? Então, assim, tipo, as coisas não vêm do nada, né? Elas surgem porque o fermento, assim... Tem a transformação. Tem a da transformação. Esqueci o ditado dele, né? Não, tranquilo. Mas... Aí, então isso aí é uma lei mesmo, não é uma... Na Alemanha, o que é cerveja é isso. Mas foi uma lei estipulada para a população, por exemplo? Foi. Foi um negocinho, tipo, a partir de agora é legal, é moda, fazer desse jeito. Não, foi uma lei mesmo. Foi uma lei. Então, assim, o que é cerveja na Alemanha é constituído pelos 4 hoje, né? Naquela época eles não sabiam do fermento, achava que isso vinha de deuses, assim. Eles incorporaram depois. Legal. Mas aí, então, o trigo é o único adjunto que eles aceitam por causa da Weiss, né? Porque é um estilo de cerveja que você tem que colocar o trigo para fazer. Mas os restantes, eu vou colocar milho, eu vou colocar isso, na Alemanha não é considerado cerveja. Então tem essa lei que veio lá do século XIV. Já é um critério que fugiu disso. Fugiu disso é outra bebida, não considero. Na Bélgica eles colocam até adjunto,
colocam açúcar e tal, porque a Rússia, teve uma época que a Rússia dominou a Bélgica, né? Ficou ali, e depois a Bélgica pegou o domínio de volta para ela. E nessa época, os russos levavam muita vodka, muita bebida quente lá, né? E a população se acostumou bebendo aquilo lá, né? Eles falavam, pô, bebia vodka, dois copinhos e tal, já tava. Agora, com a cerveja, Por 5% isso que as belas de... são as mais fortes. São as mais Que fortes. Porque aí aconteceu, o povo lá se acostumou, queria beber já rápido, já queria subir rápido. Aí eles falaram, não, aí o rei lá falou assim, não, a partir de agora, vocês cervejarias, a gente não pode perder essa cultura da cerveja que a gente tem já coisas de século. Então a gente precisa, vocês precisam fazer cerveja mais alcoólica. Então eles colocam açúcar para adicionar, para deixar a cerveja mais alcoólica. Mas as cervejas são muito mais trabalhadas, não são são cervejas mais trabalhadas para ficar mais alcoólica. Não é para fazer, eles não fazem isso para a cerveja ficar 5% de álcool. Então tem essa regra deles também. Aí nos Estados Unidos, foi aonde surgiu essa coisa da American Lager, da cerveja colocar adjunto. E foi, se eu não me engano, na crise de 29 ali, tivemos a lei seca nos Estados Unidos. Foi muito famosa, né? Foi bem famosa. Onde, tipo, o Al Capone nadou de braçada naquela época. Tinha tráfico de uísque até dizer chega. E o Al Capone só foi preso porque ele sonegava imposto, né? Porque senão estaria até hoje. E aí aconteceu, veio a lei seca, não podia mais fazer cervejaria. Os alemães que estavam nos Estados Unidos foram tudo embora, porque não podia fazer cerveja, não tinha cervejaria. Aí quando retornou, foi liberado, caiu a lei seca, o pessoal não tinha ingrediente para fazer cerveja. Quero fazer malte, não tem. Tal. E era muito caro para você importar essas coisas. Então aí, peraí, coloca isso daqui, vamos colocar um malte. Coloca um adjunto, não malteada. Então foram colocando milho, o arroz. Isso levou a baratear mais o produto. O pessoal não tinha dinheiro para comprar. Vamos fazer uma cerveja lupulada? Não. Porque o pessoal tá 10, 15 anos tomando Coca-Cola. A hora que eu colocar uma IPA nisso daí, ninguém vai beber. Sim. Então, foi criando um novo estilo que se chama American Lager, né? Uma cerveja leve, com baixo amargor e que pode ser aceita adjunto. Mas aonde que a indústria cervejeira brasileira entra nesse contexto? Pelo seguinte, a American Lager já tem um conceito de uma cerveja um pouco mais encorpada. Certo? Ou não? Não. Essa é a Brahma e a Skol que o pessoal está acostumado a tomar aqui? É assim, cada cerveja tem seu estilo. Existem vários estilos de cerveja. A American Lager, ela tem como se fosse um range. Então, o álcool pode começar, vamos supor, com 3,6 e até 5. Se eu fizer minha cerveja com um álcool que esteja nesse range, ela está dentro desse estilo. De amargor, é a mesma coisa. Independente de qualquer coisa. Independente de Na ingrediente. realidade, então, não existe certo ou errado nesse contexto. Né? Para esse estilo. São só estilos diferentes. Estilos diferentes, Estilos e culturas, né? E, por exemplo, a Weiss, que eu citei, veio o estilo alemão mais clássico que tem, ela tem que ter acima de 50, pelo menos 50% de trigo. Para conceituar, além de ser álcool, ter o álcool e o lúpulo dentro daquele range. E se você colocar menos, não é considerado estilo Weiss, você vai chamar de um outro estilo. E isso daí é comprovado também. O que acontece? Hoje, para você comprovar isso daí, a gente registra isso no mapa, que é no Ministério da Agricultura e Pecuária, e lá a gente manda um laudo do produto e manda a análise e manda também qual o estilo que eu estou cadastrando no meu produto. Então, assim, eu tenho que certificar que eu vou ter que colocar aquilo ali de malte, e o amargor e o ABV tem que estar ali dentro. Então, tem tudo esse laudo na hora que eu vou cadastrar o meu produto. Não adianta eu fazer e falar, é uma IPA, mas no fundo não tem amargor, não tem isso, mas eu cadastrei no mapa que é esse estilo. Então, o mapa ele rege conforme
uma enciclopédia da cerveja que existe, que é tipo, os europeus desenvolveu, que tem o BJCP, e o Brasil segue isso daí. E é uma enciclopédia que fala os estilos de cada um que tem que ter, o perfil e tal, então a gente tem que seguir aquilo ali e mandar para o mapa. Ó, a gente está seguindo esse estilo aqui. E isso, todas as cervejarias grandes e as sérias, elas têm que seguir isso. Tem muita cerveja, tem muita produção caseira, né? Que não pode ser comercializado, acho que isso é importante até aqui mencionar, né? Não pode ser comercializado. E assim, eu gostaria que você trasse um pouquinho na parte de tecnologia das cervejarias. E, inclusive de vocês, que eu fiquei sabendo que vocês vem investindo aí em alguns equipamentos, enfim, né, uma escala, vem aumentando a escala de produção. Como que funciona todo esse mercado? Porque a gente sabe que para produzir, vamos dizer, uma cerveja na casa, sei lá, com R$500 de equipamento aí, você compra na internet aí, você começa a brincar. Você começa a ver que o pessoal vai se adaptando. Na verdade, o paneleiro praticamente tem que ser formado em gambiarra, né? Especialistas em gambiarra. Boa. Adaptações permanentes, né? Boa. Mas como você disse que veio de lá, né? Você já foi um paneleiro um dia, né? Já. E aí você aprendeu todas as regras do jogo, você teve que passar por muitas transformações. Eu conheço a estrutura hoje, não é pequena, ele não deve ser barata para manter, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa experiência, de toda essa mudança, toda essa transformação de uma produção caseira para realmente uma produção hoje no patamar de vocês. Sim. O mundo do caseiro, né? Ele hoje tá com bastante tecnologia. Ele pode buscar aí bastante coisa com tecnologia, ou ele pode continuar aquele caseirão mexendo com uma colher de pau em tudo, sabe? Na nossa época, a gente começou praticamente fazendo nas panelas, transferia pela gravidade, levantava uma panela aqui, colocava a mangueira, descia, esperava 3 horas ali, transferir para o outro lado, fogareiro, na mão até o acendedor. E a sorte nossa é que, como eu e os meus sócios somos engenheiros, né, e viemos de indústria, aí a gente tinha essa visão de processo, né, parte de processo, então querendo sempre aplicar a parte de tecnologia nisso daí. E a gente evoluía. Só que na nossa época era um pouco mais arcaico, né? Você sempre na adaptação. Eu preciso de um motorzinho. Pega um motorzinho de uma máquina de lavar. Eu preciso mexer num fogareiro aqui. Pega um rabo de... Não tá esquentando muito, pega um rabo de gato ali, o rabo quente, né? Mete ali dentro para ajudar a esquentar. Vamos moer malte. Tá. E, moer malte, cara, é um negócio que vai no além, você fica 3 horas ali, você moeu 1 quilo, né? Põe a furadeira pra moer ali, né? Aí mete a furadeira lá. Na hora que você viu, você tem uma cozinha que vai adaptando, vai puxando uma coisa com outra. Hoje até é mais fácil, porque desbravaram há muito tempo isso daí, né? Mas agora na parte de indústria, que é onde a gente já tá, né? Por exemplo, a gente encontra um pouco de dificuldade para sair de uma empresa, comprar um equipamento, vamos supor, que é fornecido somente para as grandes, né? Aí, para chegar no nosso patamar, ou que seja viável e que tenha um payback bom, às vezes é um pouco difícil. Aí a gente tem que permanecer naquele processo por um tempo até virar a chave e poder falar, não, agora a gente vai ter um retorno legal do equipamento, vai se pagar em 1 ou 2 anos, né? E tanto na parte tecnológica quanto microbiológica também, né? E de onde vem esses equipamentos, normalmente? Olha, hoje em dia, a parte de cozinha e tanque que a gente compra vem a maioria do sul, do Rio Grande do Sul. E assim, tô falando da minha e de representando várias cervejarias do meu porte, que, por exemplo, Sorocaba tornou um polo cervejeiro, né? Sim.
A gente tem um Quantas outro... cervejarias tem hoje aqui? Vocês têm uma associação, né? Tem. Quantas tem hoje na associação? Na associação tem 15. 15. 15 cervejarias. Só de Sorocaba e região. Sorocaba, Votorantim, né? Votorantim, tem até de Tatuí. Tá. Porém, a que não quer, que ainda não se associou, ou tem um porte menor, ou é um brew pub que o cara produz ali no bar dele, né, no fundo, todo regular e vende na frente, né? Aí deve girar em torno de 25 a 30. Só aqui na região. Aí Mas com a escala igual de vocês ou mais, é nas 15 mesmo. Ah, não, da escala minha para mais é bem menos, então. Menos. Mas que compra tecnologia, que compra equipamentos, as coisas, que a gente conversa com... Eu converso com, por exemplo, região de Campinas, Bauru, São Paulo, que está aqui próximo, né? Ribeirão Preto, todo mundo sempre se bater na mesma toada. E fornecedores, tal, Rio Grande do Sul. Então, Rio Grande do Sul se tornou. Porque lá eles têm a cultura antes da parte vinícola, né? São muito fortes na parte vinícola e leiteira. Então, eles pegaram a tecnologia desses equipamentos que eles forneciam para esses aí e foi se adaptando e transformou para cerveja. Então, a gente compra deles. Hoje, o que mais se expressa. É referência unânime de mercado, né? A nossa cozinha, tanque, é tudo deles. E isso a gente até, às vezes, um pouco conformado com o estado de São Paulo. Hoje, o estado de São Paulo é onde mais tem cervejarias no país, né? Aquela coisa de achar que era o sul foi o começo. Hoje já não é mais, né? Então, a gente fica, às vezes, amarrado lá. Falta essa fomentação pra gente. Isso é uma coisa que é difícil de entender, porque o estado de São Paulo é um estado grande, né? Tem muito do ramo metalúrgico, e realmente criar fomentos, não só fomentos, mas criar equipamentos né? Para poder compor isso aí, mas os caras acho que viram antes o negócio lá. Tem o lado das vinícolas também, né? Tem o lado das vinícolas. E eles, assim... o povo lá, por ser, acho que assim, tem muito migrante alemão, né? Essa coisa de leste europeu, tudo, eles também buscaram uma cerveja de qualidade, igual a gente buscou, né? Deu esse gatilho na ideia deles, falou, por que a gente vai comprar as convencionais se a minha herança, se toda a minha família veio da Europa, sabe fazer cerveja, então eles fazem. Mas a sorte é que eles estão ali próximo de equipamentos, né? Então eles não precisaram... Pior seria se a gente tivesse que importar, né? Porque aí ficaria muito mais caro, eu imagino. Brasileiro consegue se virar com bastante coisa, né? Mas se fosse depender de importação, a gente estaria já... Brasileiro é bem criativo, né? Porque, olha... Tá bem difícil. Eu falo de importação porque todos os nossos maltes, ingredientes, é tudo importado, né? Então a gente fica muito à mercê do dólar, né? Entrando nesse ponto, você teve muita oscilação durante a pandemia. No seu mercado, você teve que fazer muitos reajustes de preço, conseguiu segurar. Foi esse movimento aí. Teve muita mudança de dólar, né? Muita mudança cambial. Durante esse período, estou falando especialmente nesse período, a gente sabe que teve outras situações, mas como está mais recente, eu gostaria de pegar esse momento. O dólar disparou, né, em pouco tempo e o reajuste dos fornecedores foi expressivamente na lata. Porém, a gente conseguiu, com a pandemia, a gente conseguiu inverter um pouco ali o cenário dos nossos clientes. Como a gente atendia muito bar e restaurante, né? Confraternizações, casamento, isso acabou, né? Dia pra noite falou, gente... Tiveram que se reinventar, né? Tivemos que se reinventar. E como que foi esse processo? Porque assim, né? Tecnicamente, a indústria ela não precisa se reinventar, você tem que produzir um bom produto. Tecnicamente. Porém, as coisas estão mudando. Porém, você tem que ver a ponta, né? A venda, né? Qual que vai ser a vazão. E nisso daí a gente começou a trabalhar com os pet growers, que eu trouxe para você aqui. Esse produto foi
criado na pandemia, né? Detalhe, isso aqui parece vidro, mas não é vidro. É um pet mesmo. É um pet. E aí a gente começou a trabalhar com isso, tanto é que esse pet é do Paraná que a gente compra, nem é do estado de São Paulo. Então, e aí o que aconteceu? A gente falou, poxa, os bares fecharam, o restaurante fechou, não tem mais confraternização, mas o pessoal quer continuar tomando uma boa cerveja, né? Sem dúvida. Então a gente na fábrica não tinha um empório, hoje tem, que na verdade é um beer shop. E a gente mudou isso, abriu lá, fechou, respeitou todos os limites, fizemos tudo que tem que fazer, né, nessa situação de pandemia e tal, isolamento. Montamos um delivery, uma retirada na fábrica com segurança, e também alguns bares que resolveu trabalhar com delivery, começou a comprar isso daí da gente já. Aceitou a ideia, acreditou e hoje a gente está muito bem com isso daí. E não parou, o faturamento manteve e a gente começou a trabalhar com o cliente final. Show de bola. Eu me lembro de uma experiência que eu tive uma das vezes que eu fui lá lá na fábrica, né, que tem o fogão na frente. Vocês me contaram um pouco a história dos rótulos. Eu gostaria que você pegasse pelo menos uns 2 casos aí ou enfim, vamos contextualizar aí, porque assim, tem rótulo que não tem muito propósito. Mas esses rótulos, especificamente, são sensacionais. Eu gostaria que você pegasse aí. Eu vou... Vou dar uma introduzida na história aí, que eu acho que fica melhor, por favor, né? Como eu falei, a Wayne, ela foi formada em 2014 na República, né? A gente querendo ter um produto de qualidade, porque as cervejas da época era muito... não atendia aos nossos paladares, né? E começamos a fazer a cerveja. E vamos colocar qual nome na cervejaria, tudo, né? A gente já pensou na Wayne, né? E como as confraternizações extrapolavam um pouquinho os limites da sociedade, a polícia sempre chegava, né? Então a 190 incorporou-se a marca também. Aí ficou Cervejaria Wayne 190. E os rótulos, a gente foi criando, por exemplo, o da Weiss, né? É um rótulo que, assim, a gente tem sempre colocar o que está acontecendo dentro da República, né? Então é um olhar que você olha, você vê de fora e sente a atmosfera que tinha lá na República, né? Sempre festa, né? Então, assim, esse você tá olhando pela janela aqui e uma mulher lá dentro consumindo uma Weiss, né? Essa foi o primeiro rótulo que a gente fez ainda. Aí você vê a Stoutiante, né? É uma brisa, né? É, uma brisa. É pra imaginar a cena mesmo, né? Aí a Stout você abre Deixa eu puxar aqui pra você. Você abre a porta da mansão, aí se depara com um casal ali, conversando, totalmente... de família, né? De família. Algo bem... perguntando se vai chover hoje, não vai chover. Se vai chover hoje ou não vai chover. Boa, muito boa. A Sborne é um bem engraçado, porque a gente morava, a República ficava lá no Ipiranga, né? Mas já voltado ali pra saúde já. E é um retrato do momento, e tinha a piscina lá na República, né? E como ali na saúde é perto de Congonhas, você tem um avião perto, né? Passando. Sim, toda hora, né? Toda hora. E essa daqui era a cena do retrato do momento que teve numa festa lá. Sensacional, cara. Então vai indo. A gente tem a linha... esses são da linha Mansão. A gente tem a linha Sazonal, que é a Invocação e a Tempestade. Essas são ilustradas pelo um amigo nosso que morou na República. Hoje ele é tatuador e ele que faz a ilustração desses rótulos aqui. Então legal. É um pouco mais diferente, né? Por ser sazonal, a gente tenta trabalhar com criatividades assim. Mas foi a Sazonal que ganhou, né? A medalha de vocês? A Invocação, que é uma Double IPA, a gente ganhou medalha de ouro no campeonato brasileiro que fica lá em Blumenau. Até que a gente vai participar esse ano de novo, né? Legal. E tem tanta credibilidade esse campeonato que você tem que ganhar ele para mandar para o Mundial, né?
Então, a gente ia mandar para o Mundial, mas aí teve a pandemia e fechou todos os concursos, né? Foi ano passado. Caramba. Perdemos a passada. Vamos ver se eles voltarem, a gente manda de novo. Sim. Mas pela qualidade da cerveja, né? Não é porque você é o mestre cervejeiro, mas de fato, onde a gente vê a cerveja sendo consumida, todo mundo fala muito bem, realmente muito boa. E o crescimento de vocês também diz isso, né? Eu tenho mais uma pergunta para você. Opa! Você imaginou que... Quantos anos tem a cervejaria mesmo? Cervejaria desde 2014, né? 14. 2014 para cá. Você imaginou que você ia profissionalizar tanto a fábrica? É que assim, em 2014, né, era aquela coisa de vamos fazer festa, né, aproveitar. Mas começou mesmo ali em 2015, 2016, que é onde eu virei índice, né, e aí a gente começou eu e meu sócio, e às vezes parece que acontece muito certo, né, porque o meu sócio, ele trabalhava em outra empresa, e ele estava lá no Paraná, e ele foi mandado embora na segunda-feira, e eu fui mandado embora na terça-feira. Aí vocês entraram pro índice, né? Entramos pro índice. Aí ele mandou mensagem pra mim na segunda-feira: ô, e aí, tudo bem e tal? Eu falei: vixe, ele já tava mal que tava na empresa, né? Me chamando na segunda, vou responder pra ele só amanhã, né? Aí na terça-feira abri a mensagem, tinha virado o índice, né? Deixa eu ver a mensagem lá do Vitor. A hora que eu vi, fui mandado embora, tô indo pra São Paulo, posso ficar aí? Eu falei: meu, vem que eu também fui agora, ó. Pá. Aí dali a gente começou a montar já o plano de negócios de tipo, a panela aqui deu muito certo, a gente tem receitas boas das cervejas, a gente tava com 4 estilos. Aprovado por 100% do público. O público que ia lá era... Quer tomar um café? Não, toma cerveja aqui, ó, que eu fiz, ó. E aí a gente foi, já tava aprovado, e aí a gente começou. E sempre foi dando certo, porque a gente sempre trabalha, se dedica, sabe da responsabilidade, credibilidade, assim, que a gente foi ganhando com o tempo, sabe? E atendimento, né? Eu acredito que são um dos pilares, assim, que fez a UN crescer bastante com o tempo. E se dedicando bastante. Criando, inovando aí. Então, eu penso, ainda ela tá recente ainda, né? A gente vê que é uma visão ela tá muito recente. A minha pergunta é porque, assim, existem empresas e empresas, né? Então, onde eu mais visualizo ali, né, da UN hoje, é realmente toda a questão organizacional ali. Eu acho que a minha questão de tempo para você crescer, né? Aliás, ter mais, né? Porque é muito bacana, muito bem organizado. Vocês fizeram recentemente, né, algumas expansões. Sim. E como é hoje para você? Porque hoje você atende a nível... Qual é a sua área de atendimento? O raio de atendimento. A nossa sorte... Você tá fazendo MBA em vendas, né? Tô fazendo MBA em vendas. Você não tá fazendo isso à toa, né? Eu não sei se você pode abrir esse ouro, mas até onde você puder ir, por favor, compartilhe com a gente. Não, sim, a MBA em vendas acabou me dando uma alavancada nas ideias, até pensar uma maneira mais macro ainda, né? E a nossa sorte foi que começamos em São Paulo, então tem bastante cliente em São Paulo. Hoje a nossa demanda é 70% de São Paulo, né? Caramba. 30% só interior. 30% só interior. A gente atende 20% Sorocaba. Sorocaba a gente está crescendo bastante também, graças a Deus. E atende na região de Campinas e atende na região de São Carlos. Vocês têm representações lá, né? Temos representações. Em São Paulo, meu sócio fica lá, o Vitor, então ele toma conta de vendas lá, e o mercado é muito grande lá, né? Então, para o nosso produto favorece bastante. E a logística também de São Paulo a Sorocaba é muito bom, né? Sim. A gente consegue escoar o produto com facilidade. E aí a gente tá meio que sabe da responsabilidade e sabe da organização, né? Lá na fábrica a equipe tá muito boa, né? O pessoal lá se entende, a gente vê que precisa de pessoas para fazer a empresa crescer. Não é se aquilo lá que você achou
organizacional, tudo faz parte também dos outros lá também. Cultural. Cultural. A organização de uma empresa é cultural, sem dúvida, né? Mas que é muito bacana de você ver, porque eu já vi outras cervejarias, às vezes um pouco maiores, um pouco menores que a de vocês, mas movimento completamente diferente. Aí percebe que é um reloginho, né? Então, isso daí é uma coisa que faz a gente ser bastante produtivo, né? Porque uma coisa fora, quando você vê que não tá dentro dos padrões, assim, o outro acaba não te entregando um produto redondo, pô, você vai perder um tempo para fazer aquilo de novo, tal. Então a gente tenta entrosar o máximo, cada um tá no seu setor, mas quando precisa de ajuda, a gente tá todo mundo junto, né? E isso tanto é até com os clientes que a gente fala, né? Quando o cliente precisa de alguma coisa, tá desesperado. Pô, ontem estourou de venda no bar aqui, sabadão, né? Pô, domingo eu vou abrir, me socorre e tal. Não, meu, vamos. O foco você tem que vender, cara. Não pode faltar o nosso produto aí no seu bar, na sua prateleira, não. A gente dá um jeito. Então, como a gente não é grande, a gente tem que mostrar no serviço onde a gente pode ser mais competitivo, né? Às vezes eu não consigo ser grande desse jeito, mas mostrar o diferencial do que é uma Wayne, né, para as pessoas, né? Uma das qualidades envolve até o serviço. Sem dúvida. E uma coisa para mim, novos lançamentos, como que você está nesse movimento? Também eu sei que tem todo um sigilo por trás, então você fala, por favor, até onde puder. A cerveja sempre, alguns países ou alguns lugares acabam surgindo novos estilos, né? Que isso é o legal da cerveja, né? Não é aquela coisa ela tem mutação constante. Tem mutação constante, alguém descobre uma coisa, é um fermento novo que está surgindo, vamos usar, é um lúpulo novo que estourou nos Estados Unidos, que o pessoal está usando muito numa IPA, vamos experimentar tudo. Mas a Wayne, ela lança seus produtos para manter na linha, tá? Então, assim, a gente não faz cerveja para, tipo, eu vou lançar uma para ficar 2 ou 3 semanas na prateleira, depois eu tenho que lançar outra. Tem gente que só trabalha nesse tipo de mercado. Tem. São as cervejarias polyshops. Né? Polishop. É só lançamento. A gente fala que isso daí acaba não consolidando nada, né? Não, eles têm que estar sempre reinventando, né? Então a gente tenta trabalhar assim, a gente tem tecnologia, tem qualidade, porém eu não preciso ficar lançando toda semana um produto novo. E essas cervejarias, elas vivem de experiência. O cara às vezes quer ir lá, vamos lá tomar uma cerveja, puta, tem essa cerveja aqui, nossa, que diferente que é. Aí você vai 2 semanas, já não tem mais a cerveja. Ele tem uma outra, pode ser parecida, alguma coisa, mas não tem mais. Quando vai fazer de novo, o cara não se planeja, não sabe. Mas é o mercado que ele está atuando. Então é uma coisa que assim não dá para consolidar o cliente, né? Mas tem muitas cervejarias vivendo desse lado. É legal porque eles acabam buscando coisa nova, né? Coisas que não existiam, ou tecnologia, parte de produto, uma matéria-prima começa a surgir a partir disso daí, né? É que não enraiza a tradição, né? Assim, do meu ponto de vista, a pessoa... É normal que o ser humano ele acabar estando numa zona de conforto, acabar se acostumando com algumas linhas de produtos nas quais ele entende que atende... Atende o paladar dele, né? O cara acordar, hoje eu vou assistir o meu jogo tomando aquela cerveja que eu gosto tanto, né? Porque a cerveja cerveja tá ali para consolar a pessoa, trazer muita alegria para ela, né? Então, isso é a parte boa da cerveja. E isso é uma coisa que, igual você estava falando, né? Vive de lançamento. Às vezes o cara quer tomar uma, chega lá para comprar. Já não tem mais, né? Então, o cara fica idealizando aquele sabor, todo aquele contexto, aquela experiência que ele teve, né? Anterior, e de repente não tem mais. Não tem mais. Mas assim, existem também aquela expectativa, né? A gente já trabalhou já, como por exemplo, vai ter um lançamento de uma cerveja tal, e essa daqui só vai ter tantos litros disponível.
Daí é como se fosse uma edição limitada. Edição limitada. Aí foge um pouco das linhas nossas, mas trabalhar com expectativa, né? Então E vocês não fazem muito disso, né? Não fazemos muito. Porque a gente gosta de trabalhar com... passar para o cliente que sempre vai ter aquela cerveja. Por exemplo, a Double IPA era uma cerveja que a gente acreditou que ia ser sazonal. Vamos fazer só pro inverno. Consolidou, né? Não, consolidou que se o cara for na fábrica e não tiver, ou for procurar, é problema. Vai ouvir. Entendi. Vai ouvir. Fazer igual chegar na padaria e não ter pão. Aí o cara... Pô, mas vocês são na padaria, não tem pão aqui, eu sempre compro aqui. Não tem hoje, volta daqui uma semana, 2. Porque a cerveja não fica pronta uma semana, né? Ainda mais invocação, leva 3 a 4 semanas. Puta, o cara incorpora lá e... Olha. Caramba, de 3 a 4 semanas. Ela é. Essa é a que mais tem o maior tempo de produção. Ela, a Esbórnia tem também, né? Porque a Esbórnia a gente Mas o limite é 4 semanas. Limite é 4 semanas. Máximo. A Esbórnia é uma cerveja que demora mais pela maturação dela, né? Ela fermenta, né? São 2 etapas. Uma das etapas do processo de cerveja é a fermentação e a maturação. A fermentação dela é um pouco mais demorada pelo fermento selagro e a maturação dela leva mais tempo ainda, porque é onde você vai polir a cerveja, a gente chama, né? Onde, por exemplo, se tiver um pouco mais de álcool, ele vai arredondando, se tiver um pouco mais de sabor de malte, ele arredonda, a cerveja vai começando a ficar mais redonda, né? E a parte da turbidez dela vai caindo, o fermento que está suspenso na cerveja vai descendo, e aí ela vai ficando mais limpa, né? E é um processo mais trabalhoso dela, mas isso é feito dentro do tanque, só com correção de temperatura. Legal. Né? Muito bacana. Eu queria que você pudesse passar para a gente um pouquinho sobre sustentabilidade e segurança alimentar. Tá? Primeiro, eu tenho comigo que a maioria das empresas a partir de agora, de um tempo para cá, as que não olham para a sociedade e seu entorno, elas estão fadadas ao fracasso. Né? As indústrias elas estão muito de olho nisso. Eu acho que faz todo sentido. Tá? Vocês hoje, né, têm visão sobre isso? Enfim, o que você pode trazer para a gente como os sócios da empresa, o mestre cervejeiro, enfim, é o cara que está lá no dia a dia à frente. Qual que é a cultura da empresa nesse aspecto? E o que você pode trazer aqui para a gente, para o nosso público? A parte de resíduos sólidos lá da fábrica, né? Um dos exemplos é a Pet Growler, né? A gente tem uma parceria com uma empresa que ela faz a parte de coleta e libera créditos para a gente. E hoje em dia, a própria CETESB, que é o órgão do governo estadual, ele exige isso, né? Empresas que geram resíduos sólidos tenha toda a parte de acompanhamento de recolhimento, destino, né? E os pets que saem a gente faz com essa empresa e a parte interna a gente faz toda a separação e manda para uma empresa daqui de Sorocaba, onde a gente tem outro parceiro também. Então a gente acaba destinando os nossos resíduos da parte de embalagem ou até de papelão que são gerados de terceiros ali. Também tem a parte do malte, né? Que esse é o importante da fábrica, onde o resíduo do próprio bagaço a gente destina para um agricultor, né? Um criador de gado, que ele tem gado leiteiro, e o malte ele melhora e potencializa a vaca a gerar leite. Caramba! Então ele deixa o malte deixa o leite mais gostoso. E o que acontece? E ele tá fazendo queijo agora, né? Então, para quem produz, quem tem gado de leite, né? Voltado para esse segmento de leite, não pode dar alimento verde, né? Se você der uma cana, alguma coisa, o leite sai com gosto de garapa. E quando você dá um malte, que é rico em açúcar, em maltose, podia ser, né? Ainda mais daquela fermentada na vaca.
Mas não, o leite fica mais saboroso, fica com uma qualidade muito superior. Então, para quem é criador de gado leiteiro e faz queijo, né? Adoro isso daí. Então, e a gente disponibiliza para ele, nem vende, né? Até para ele ter uma receita maior ainda, né? Então a gente consegue utilizar tudo ali dentro da fábrica. O fermento também vai para ele alimentar a vaca, né? Porque é levedura, né? E levedura é rico em magnésio, em cálcio, sem falar em sais minerais, né? Então a gente está falando de proteína também, né? Sensacional. Eu acho que é igual a Madre Teresa falava, né? Ela falava, sou uma gota no oceano, né? Cada movimento que a gente pode fazer, por mais singelo que seja, é muito importante, né? Então, é um papel muito bacana fazer, né, ter esse tipo de postura, porque a gente acaba vendo no mercado fora aí, às vezes querem ganhar em cima de tudo, né? Uhum. Eu sei que nem era a sua intenção divulgar isso, né? Mas acho que é importante que as pessoas elas comecem a ter esse tipo de visão também. Isso já está bem inserido na indústria, particularmente por causa do turismo e todos os outros fatores aí que acabam profissionalizando cada vez mais, né? Primeiro começa na indústria, depois vai para os outros setores. Uhum. E acho que isso é muito bacana. Herbert, eu queria agradecer muito esse espaço, essa entrevista que você pode nos dar aqui. Eu queria deixar aberto aí para você, de repente, pedir a mulher em casamento. Brincadeira. Antes que você me... Vai ter um momento. Enfim, eu queria de verdade agradecer aí sua presença, tá? E foi um papo muito gostoso. Reforço o convite aí para mais vezes. Sim, tá? Sim. Eu queria agradecer também a você, né, Ricardo, pelo trabalho aí que vem dedicando, pela amizade, por visitar a gente na fábrica lá após o expediente. Pode contar comigo. E a equipe, nossa, a equipe sua é demais, né? Pô, o pessoal aí sempre fazendo o melhor de tudo aí, com umas ideias boas, tal, aquele vídeo que a gente fez lá do dia da cerveja foi demais também. E agradecer ao pessoal, buscar aí o pessoal amantes de cerveja, ou quem às vezes quer experimentar, entrar no mundo de cerveja artesanal aí, buscar esse conhecimento, ou só degustar para ver que a cerveja artesanal está ali representando, né, querendo trazer essa cultura aí. E também a campanha Bebo Local, né, para a gente sempre estar fomentando aí a cultura local, aí, ajudando a cidade. E é isso, o pessoal da fábrica também que se mata lá, né, para fazer uma cerveja boa, né? Então, até queria já aproveitar, né, a deixa, e a gente vai colocar um QR Code no vídeo com o link do vídeo que nós fizemos lá com o Enio, né? No mês da cerveja. No mês da cerveja, né? Nós fizemos ano passado para mostrar um pouco não, nós mostramos todo o processo produtivo, tudo que a gente conversou aqui, né, que eu fui mencionando, a gente estava lá, nós filmamos, nós vimos o processo do começo ao fim, foi muito bacana. Foi muito top, né? Até quero agradecer novamente pela oportunidade, foi um privilégio, tá? E assim, eu gostaria que você encerrasse esse programa falando a frase que é o seu motim. Beba com vontade, beba com qualidade. Exatamente, é isso aí. Valeu, gente.